Vamos lá, meus queridos, continuar. Eu fiz os divisores de 120, agora os divisores de 720, certo? Então vamos para cá. Na decomposição de 720, nós vamos ter por 2, 360, por 2, 180, por 2, 90, por 2, 45. 45 não dá mais por 2, vai dar por 3, que dá 15. 15 também dá por 3, que dá 5, por 5 que dá 1. Olha, na decomposição nós vamos encontrar aqui, ó, 2 à quarta, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Lembra que eu fiz anteriormente? 4 mais 1, vezes 2 mais 1, vezes 1 mais 1. Lembra que eu falei, ó? Acrescenta uma unidade a cada expoente. 4 mais 1 dá 5, 2 mais 1 dá 3, e 1 mais 1 dá 2, 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30 divisores tem o número 720. Se por acaso ele pedir os divisores, volta para cá. O que a gente faz? Coloca o 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Acabou o 2, tem o 3. Começo 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 4, 3 vezes 8, 3 vezes 16. Tem mais um. Eu não vou começar de novo para repetir. Então faço o quê? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. 3 vezes 24, 72. E 3 vezes 48, 144. Sobrou agora só o 5. Eu tenho que multiplicar por todos. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 4, 5 vezes 8, 5 vezes 16. 5 vezes 3, 5 vezes 6, 5 vezes 12, 5 vezes 24, 5 vezes 48, 5 vezes 9, 5 vezes 18, 5 vezes 36, 5 vezes 72 e 5 vezes 144, 720. Vamos conferir? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 divisores, nós encontramos aqui, são os divisores de 720, se por acaso eles pedirem os divisores, tá certo? Nós vamos continuar aqui com o assunto, que nós vamos chamar aqui agora divisibilidade. Então eu digo sempre ao pessoal que se você aprende as regras de divisibilidade, você tem muita facilidade na multiplicação, na divisão, por exemplo. Tá certo? Então, quando a gente conhece a regra de divisibilidade, quando você observa um número, já fica mais fácil. Porque eu digo aqui, ó, 45 dá por 3. Porque eu digo que 15 dá por 3. Tá certo? Não é à toa. Eu tenho o conhecimento de divisibilidade e na hora que eu observo, facilita para mim. Então, a divisibilidade por 2. Quando é que um número é divisível por 2? O número é divisível por 2 todo número que for par. Ou todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Todo número par é divisível por 2. Quando a gente fala divisibilidade, está falando em divisão exata. Certo? Então vamos para a divisão por 3. A divisão por 3, ele diz o quê? Quando a soma dos valores absolutos for divisível por 3. Olha, qualquer apostila que você pega de concurso, hoje, eles dizem a soma dos algarismos. Tá certo? Não está errado.
Mas você tem que saber o que é um valor absoluto e o que é um valor relativo. Olha, se eu pegar 1296 como exemplo, esse número é divisível por 2 porque ele termina em 6. Será que ele é divisível por 3? Pela regra do 3, eu vou fazer o quê? Somar 1, mais 2, mais 9, mais 6. Soma dos valores absolutos, o que ele diz às vezes que é a soma dos algarismos. 1 mais 2 dá 3, com 9 dá 12, com 6, 18. 18 é divisível por 3? É. Mas se eu tiver dúvida, eu continuo. 18 é a mesma coisa que 1 mais 8, que dá 9. Por que eu falo valores absolutos é o mais correto? Porque todo número, ou todo algarismo dentro de um número, ele tem um valor que é chamado de absoluto e um valor que é chamado de relativo. Tá certo? O que quer dizer isso? Lá na sexta série você estuda um assunto, você deve ter lembrado disso aqui, que é chamado de módulo ou valor absoluto. Então, se eu tenho o módulo de mais 2 é 2, o módulo de menos 2 é 2. É o valor do algarismo, tá certo? Então, quando a gente faz o valor absoluto de 1 é 1, de 2 é 2, de 9 é 9, de 6 é 6. É o valor do algarismo, tá certo? Quando falar em valor relativo, aí você vai prestar atenção agora, voltando lá ao nosso comecinho da aula, o valor relativo de 1, nesse número aqui, o algarismo 1, representa uma milhar, 1000. O algarismo 2, dentro desse número, representa 2 centenas, 200. O valor relativo de 9, nesse número aqui, o algarismo 9, representa 9 dezenas. E o algarismo 6, nesse número aqui, ele representa 6 unidades. Então lembra que valor absoluto é uma coisa, valor relativo é outra. O que eu estou chamando a atenção aqui é porque uma vez eu perdi uma questão do concurso porque eu não sabia o que era um valor relativo. Ele dava um determinado número e pedia a soma dos valores absolutos com os valores relativos de tal número é. Eu não sabia o que era relativo, então eu perdi uma questão de um concurso por causa disso. Então, o número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos for divisível por 3. Vamos para a divisão por 4. O número é divisível por 4 quando ele terminar em 2 zeros, tá certo? Então isso quer dizer o quê? Que qualquer número que terminar em 2 zeros tem divisão exata por 4. Ou, certo? Ou os dois últimos algarismos forem divisíveis por 4. Olha, vou pegar o mesmo exemplo que eu coloquei aqui, 1296. Eu quero saber se esse número é divisível por 4, então eu vou me interessar aqui pelos dois últimos. Então vou pegar 96 e dividir por 4, vai dar 2, sobra 1, 16 dá 4, sobra 0. Então se 96 é divisível por 4, tem divisão exata, então o número todo é divisível por 4. Vamos para a divisão por 5, é uma das mais fáceis. O número é divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou 5.
só quando acontecer isso, não vou nem colocar exemplo. Todo número que terminar em 0 ou em 5 tem divisão exata por 5. Depois vamos para a divisão por 6. Quando é que um número é divisível por 6? Quando ele for divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Aí veja que o exemplo que eu peguei aqui, ó, 1296, é um número divisível por 6. Por quê? Termina em 6, é por 2. A soma dos valores absolutos é divisível por 3, então ele é por 3. Se ele é por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então também ele é por 6. Vamos continuar, apago a tela aqui. Vamos para a divisão por 7, que os livros não trazem, certo? Se pegar os livros que tem esse assunto, eles não trazem a divisão por 7. Vamos ver aqui, ó. Eu vou pegar dois números, 588, e vou pegar o mesmo exemplo que eu peguei no início, 1296. Vamos ver se esses números são divisíveis por 7. A regra da divisão por 7 diz o seguinte: você separa o último algarismo e dobra. Dobrar é multiplicar por 2. Certo? À esquerda aqui sobrou 58. À esquerda aqui sobrou 129.